Olá pessoal, aqui é o professor Ricardo, mais uma videoaula para introduzir para vocês a parte de coluna, né? Coluna vertebral. A gente vai começar aqui a falar mais de coluna lombosacra. A gente tem 3 métodos principais para fazer o estudo da coluna. A gente pode começar com raio-x, que é essa que eu estou mostrando para vocês aqui. Raio-x de coluna. A gente tem também a tomografia computadorizada de coluna, que eu vou falar na sequência para vocês também, tá? E a gente tem por último a ressonância magnética da coluna também. Então, iniciando pelo raio-x, tá? O raio-x ele é geralmente o primeiro exame a ser pedido em um caso de lombalgia ou algum distúrbio da coluna. O raio-x ele tem basicamente 2 incidências, né, padrões que a gente é obrigado a fazer quando o paciente, quando tem o pedido de raio-x de coluna lombosacra. A gente faz um raio-x antero-posterior, que é esse aqui, olhando de frente, e um raio-x de perfil, tá, lateral. Basicamente, no raio-x a gente não tem muito detalhe das partes moles. Vocês podem ver que a gente tem mais, digamos assim, acurácia para ver a parte óssea. Então, em relação à parte óssea, a gente avalia alinhamento dos corpos vertebrais, das vértebras, né? A gente avalia os espaços intervertebrais, que são os espaços discais, tá? Então, em um paciente com discopatia, ele vai ter uma redução de espaço intervertebral, né? Uma discopatia degenerativa, acontece uma redução desses espaços aqui. Junto com a discopatia, a gente pode ver presença de osteófitos. Nesse caso não tem osteófitos, mas seriam aqueles bicos de papagaio, famosos bicos de papagaio, que acontecem naqueles níveis onde a gente vai ter a discopatia, tá? Na imagem anterior frontal, né? Na imagem frontal a gente vê também o alinhamento. Muitas vezes tu detecta aqui escolioses, né? Destroconvexas ou levoconvexas, né? Com convexidade para a direita e para a esquerda. A gente vê aqui os processos transversos, algumas costelas inferiores da coluna torácica, né? A gente consegue ver aqui a transição lombosacra, alguma parte das articulações sacroiliacas, grosseiramente, não é um exame para ver a articulação sacroiliaca, mas a gente consegue ver. E partes moles é difícil, a gente vê alguma sombra aqui dos músculos psoas, né, dos dois lados. Basicamente, então, o raio-x de coluna lombosacra, ele vê estruturas ósseas, tá? Mais uma vez aqui no perfil, a gente consegue ver alguma coisa dos foramens neurais, tá? Geralmente quando tem uma coluna degenerada, esse espaço aqui reduz bastante e o paciente pode ter sintoma de radiculopatia. Aqui atrás, a gente tem os processos espinhosos das vértebras lombares, tá? E aqui os espaços interespinhosos que vão ter ligamentos. Como é um exame que vê apenas a parte óssea, a gente não vai enxergar, tá? Então, o raio-x te permite também regular o brilho e contraste da maneira como quiser, para melhorar a tua acurácia para detectar pequenas anormalidades. Bom, raio-x basicamente é isso. Agora eu vou passar para tomografia computadorizada. Então, na tomografia, aquela mesma história do crânio, né? São inúmeras imagens realizadas, vários cortes, às vezes 500 cortes, feitos então de cima para baixo ou de baixo para cima, e a gente tem essa imagem no plano axial, tá? É uma imagem mais detalhada, a gente tem mais detalhe de diferenciação entre os tecidos. Aqui a gordura fica mais escura, as partes moles ficam mais cinzas, né? E o canal vertebral a gente consegue ver. E a tomografia, ela te permite uma coisa interessante. Como são muitos cortes, a gente consegue reconstruir a tomografia, que é basicamente a gente clicar aqui, fazer um atalho no teclado para reconstruir
as imagens em qualquer plano que a gente quiser. Então, por exemplo, aqui eu coloquei no plano sagital, né, um perfil da coluna, que basicamente simula aquele perfil do raio-x, mas aqui a gente tem, então, a avaliação volumétrica das estruturas. Tu não vê apenas uma imagem frontal e uma sagital. Aqui tu vê vários cortes, tu pode correr para o lado, pode correr para o outro, a gente vê bem os espaços intervertebrais, né? Os pequenos osteófitos, que são essas coisinhas aqui, crescendo aqui na margem dos planaltos vertebrais. A gente vê muito bem o canal vertebral, tá? E eventualmente a gente consegue detectar alguma hérnia. Por exemplo, aqui, ó. Aqui a gente pode ver o disco intervertebral, né? E aqui atrás está bem, ó, não tem nenhuma hérnia. Aqui é a mesma coisa, tem o disco e não tem nenhuma hérnia. E nesse nível aqui existe uma leve redução na altura do disco intervertebral e existe um tecido com densidade de partes moles posterior aqui que deve ser uma hérnia. A gente pode avaliar a tomografia no plano axial novamente, naquele exato nível que a gente ficou com suspeita que tivesse alguma alteração. Então, a gente volta lá e realmente, no nível que a gente vê L5, S1, que era o último nível lá, tá? Tem alguma protrusão discal aqui, ó, que sai além do nível do planalto. O planalto está aqui e tem algum disco indo além do planalto, da margem do planalto. Isso significa que tem uma hérnia discal que ela pode comprimir alguma raiz nervosa que está descendo ali para as pernas. Então, a tomografia ela te permite esse detalhamento maior que o raio-x. Tu consegue ver hérnia, tu consegue ver bem o diâmetro do canal vertebral. Aqui, por exemplo, eu estou mostrando para vocês o corte do disco intervertebral, o corte do planalto, ou do corpo vertebral. Então, ó, aqui partes moles, eu estou bem no nível do disco, aqui eu estou no nível do corpo. Tá? E a gente consegue ver bem também as facetas e as articulações interapofisárias, que é exatamente isso aqui que muitas vezes não dá para ver direito no raio-x. Tá? Então, nada mais é do que uma articulação sinovial da coluna vertebral, né? Da coluna lombar aqui. Ela pode estar com artrose, ela pode estar com um processo infeccioso, e isso vai aparecer aqui na tomografia computadorizada. Tá, pessoal? Então, vamos partir agora para ressonância magnética, né? Que é um exame bem mais elaborado. Então, na ressonância magnética, como eu falei no crânio, ela te dá toda a diferenciação dos tecidos. Ela mostra muito bem a diferenciação entre o líquor e as raízes da cauda equina, que a gente consegue ver aqui essas imagens lineares. Aqui o cone medular fica bem demonstrado, a medula lá em cima, tá? E além disso, os discos têm um sinal característico na ressonância magnética, que eles, como o disco tem água, tem presença de água dentro deles, ele é bem hidratado, a gente consegue ver diretamente qual que é o disco que está sofrendo. Nesse caso, desse paciente aqui, fica fácil. O disco branco é o disco normal. O disco preto e o disco com redução da altura é o disco patológico. Aqui a gente fala, então, que esse paciente tem uma discopatia degenerativa em L5-S1. Tá? E outra coisa que a gente consegue ver na ressonância magnética, que ela é composta por várias sequências. Essa aqui é uma sequência T1, que é a mesma coisa do crânio. O líquor fica preto, né? E tu vê mais a estrutura óssea. Aqui tu vê uns osteófitos, ó. Osteófitos ou bicos de papagaio nessa sequência. Sequência T2, líquor fica branco, né? Então a água fica branca e a gente consegue ver então o disco, a hérnia discal bem caracterizada aqui na margem posterior do espaço intervertebral, uma hérnia discal entrando para dentro do canal. Eu quero ver, por exemplo, agora isso aqui no plano axial. Como é que eu faço? Tem uma sequência axial também para ver exatamente no nível da hérnia. Estou mostrando aqui para vocês. Notem, disco bem direitinho aqui, e aqui tem uma hérnia discal comprimindo o saco tecal ou saco dural. Aqui também fazendo impressão ou compressão
das raízes que estão descendo da cauda equina, tá? A cauda equina são esses pontinhos pretos. Cada um desses pontinhos pretos é uma raiz nervosa que vai sair nos foramens de conjugação que estão saindo aqui, ó. Essas bolotas aqui são as raízes saindo. Então tu vem descendo, ó, ela tá aqui e ela sai pelo forame. Cada forame sai uma raiz. Tô descendo, ó, novamente saiu aqui as raízes. Tô descendo, saiu a raiz aqui e tem uma raiz que vai sair lá embaixo, que é essa aqui, ó, em L5S1, vai sair lá embaixo. Ela está comprimida aqui pela hérnia discal. Então isso aqui certamente é um paciente sintomático que vai ter uma lombociatalgia devido a essa presença dessa hérnia discal aqui, bem visualizada no estudo por ressonância magnética. Só para uma correlação fácil e rápida, se esse paciente fizesse um raio-x da coluna lombar, a única coisa que a gente poderia dizer é que ele tem uma discopatia degenerativa em L5S1. A gente não poderia dizer se ele tem hérnia, a gente não poderia dizer se ele tem compressão de raiz nervosa, tá? Já a tomografia, ela te dá uma ideia já intermediária. Lembrem, aqui, ó, tem uma certa discopatia, uma reduçãozinha de espaço leve, e a gente consegue ver alguma coisa saindo para trás aqui também, que é o disco. Mas ela não te dá toda aquela resolução da ressonância magnética, né? Como eu mostrei para vocês, que é muito superior à tomografia e ao raio-x. Tá? Quais as situações, então, que se pede geralmente a ressonância magnética? Ressonância tu deixa para aquele paciente que já fez o raio-x não ajudou a esclarecer a clínica do paciente, muitas vezes o raio-x já basta, chega e não precisa evoluir mais que isso. Agora, persiste a clínica e a gente não consegue explicar o que está acontecendo com o paciente, solicita então uma ressonância magnética que vai ver com muito mais detalhamento essas estruturas da coluna. Tá? A gente consegue ver muito melhor hérnias, artrose, discopatia, inflamações, infecções, muitas vezes tumores também. Os tumores eles não vão aparecer no raio-x, exceto se tiver um tumor bem agressivo e que invada o osso, que deu uma lesão óssea extensa, aparece no raio-x. A tomografia, então, é um exame intermediário entre os dois, muito melhor para ver estruturas ósseas ainda, como o raio-x, mas ver muito mais detalhado as estruturas ósseas na tomografia computadorizada. Tá? E a ressonância magnética ela é o melhor exame dos três. Tá? Então, tem que ser resguardado realmente quando o paciente tem uma clínica bastante exuberante que não seja explicada pelos demais exames. O raio-x deu quase normal, a tomografia não conseguiu identificar a causa, então se parte para a ressonância magnética, que é o exame mais acurado e mais específico para ver, identificar a etiologia do sintoma do paciente. Então, um forte abraço para todos.